A paz do Senhor, adolescentes. Louvamos a Deus por mais esse dia abençoado, mais esse domingo lindo que o Senhor nos concede na sua presença, não é verdade? Louvamos a Deus porque Ele é bom, eterna é a sua bondade, eterna é a sua misericórdia na nossa vida. Estou aqui hoje, mais uma vez, ministrando para vocês. De repente você está pensando, lá vem esse chato do Leandro de novo ministrar aula para gente. Gente, a Lê está precisando muito de oração, a sua família, Ela está com o irmão acidentado, então por isso que ela não pôde ministrar aula para vocês hoje. Então hoje eu estou aqui substituindo a Letícia, tá? Então vamos orar muito para a família dela, vamos orar muito para o irmão dela, para que eles se recuperem logo, e estejam todos muito bem. Tá bom? Mas vamos lá, gente, nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial, obediência aos pais. Leandro, mas tema especial? Falar sobre obediência, o que é isso? Tanta coisa boa para a gente falar, vamos falar logo sobre obediência. Mas, gente, é importantíssimo, tá? O nosso texto de destaque, ele está em Provérbios, no capítulo 15, versículo de número 20, que diz o seguinte: o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo, esse despreza a sua mãe. Olha que forte, gente. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Provérbios, capítulo 15, versículo 20. A intenção nossa nessa aula é a gente identificar ali o valor da obediência, demonstrar para vocês que a obediência ela é show de bola e nós devemos sempre obedecer os nossos pais. E analisar também os benefícios dessa obediência. Será que realmente obedecer vale a pena? Será que realmente obedecer ele nos traz bons frutos? Ou será que não? Ou será que é só uma chatice mais do dia a dia? Então vamos lá, vamos começar com um pensamento bem simples, tá? Você já imaginou como seria o mundo sem leis? Pensa você na maior desordem. Pensa você lá na Índia, na China. Você já viu aqueles lugares, que você vê aquele cruzamento e aquele monte de carro e moto passando assim, mas não tem semáforo, não tem normas nenhuma, então dá a impressão de que eles vão se acabar, que vai bater, que vai fazer aquela, que vai ser aquele, um acidente atrás do outro, não tem, ninguém obedece nada, é uma desordem total. Imagina São Paulo, por exemplo, numa época de chuva, quando os semáforos todos apagam, fica aquele trânsito, aquele buzinaço, e um buzina para lá, outro buzina para cá, e fica aquela questão, sabe, toda desagradável. Tem que chamar aqueles amarelinhos, os guardas de trânsito, para poder te orientar, te ajudar ali, porque o pessoal perde a noção do tempo, Então, dá para imaginar mais ou menos o caos que seria. Dá para imaginar que seria uma catástrofe, não é? É você não ter uma ordem, você não ter uma lei. Por isso, as leis foram criadas. Por isso, há uma ordem, ok? Então, a ordem existe e ela existe para ser obedecida, tá bom? Mas por que eu preciso obedecer? Será que realmente eu preciso obedecer às leis? Será que realmente eu preciso obedecer aos meus pais? Será que eu preciso realmente obedecer às ordens que são me estipuladas? Talvez você já tenha até esbravejado, sei lá, eu tô cheio dessas regras, não vejo a hora de completar 18 anos. Quem aí nunca falou isso? Eu já disse, gente,
Ai, não vejo a hora de completar 18 anos para tirar minha carteira de habilitação. Aí quando você fala assim, não vejo a hora de completar 18 anos, o pai vira para você e fala assim, mas maior de idade é com 22 anos, viu? É só depois dos 22 anos que você pode fazer tudo o que você quiser. Mas até lá, não é? Mas tem aqueles que vai dizer o seguinte, não, mas a hora que eu completar 22 anos, ninguém me segura, não quero saber mais de nada, não quero dar ouvido mais para ninguém, né? Me tornar independente e acabou. Isso é o que importa. Mas até que ponto você acha isso certo? Ou será que os seus pais estão errados quando eles colocam algumas, ou impõem, né? E colocam algumas limitações para vocês, adolescentes? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Ou muito ruim? Vocês sabiam que a obediência, ela é o princípio básico para os filhos que querem ser abençoados por Deus? Portanto, se você quer ser abençoado por Deus, o princípio passa pela obediência. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Efésios no capítulo de número 6, versículo 1, da seguinte forma, olha, o dever cristão de vocês é obedecer aos seus pais e à sua mãe, pois isso é certo. Gente, é tão claro, né? E ele enfoca, né? Ele basicamente, olha, é uma obrigação obedecer. É um dever obedecer. É um dever cristão. Tudo passa pela obediência, gente. Tudo passa por aceitar. Obedecer é aceitar uma posição superior de uma pessoa, uma determinação de uma pessoa, tá? Deus, ele concede aos pais a responsabilidade de educar os filhos e ensinar os filhos os seus mandamentos. Então, pensa comigo assim, você cresce, ok? Você casa e agora você tem os seus filhos. E Deus diz o seguinte em Provérbios, ensine a criança o caminho que ela deve seguir, para que depois que ela cresça, ela não se afaste deste caminho. E Deus, ele deixou sobre sua responsabilidade o cuidado e a criação do filho que você vai ter. Suponhamos que você não cuide dessa criança. Você deixa o seu filho de fazer qualquer coisa e aí o seu filho se perde, tá? De quem que Deus vai pedir ou a quem Deus vai cobrar? Primeiramente, a você, porque Deus deu para você a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Então agora se coloca na posição de filho que você é, né? E o seu pai e a sua mãe tendo a responsabilidade perante Deus de te criar nos caminhos dele e de criar no bom caminho do Evangelho de Cristo. Para que você seja um adolescente, para que você seja um jovem, para que você seja um marido, para que você seja uma esposa, para que você seja um cristão abençoado, uma pessoa de caráter íntegro. Não é? Então, por vezes, ele vai ter que usar de certo rigor para o seu próprio bem. Então, você precisa honrar o seu pai, mesmo quando acredita que eles estão errados. Porque às vezes não dá aquela impressão de que eu já até certo tempo atrás disse isso para vocês. Falei, olha, tem horas que o pai, ele vai pensar que aquilo é o melhor para você. E não necessariamente vai ser o melhor.
mas ele acredita que é e ele vai fazer um esforço sobre-humano para que você entenda que aquilo é o melhor. Mas talvez lá na frente ele veja, olha, realmente a forma com que eu agi, né, que eu tentei colocar ou impor algumas situações, não era o melhor. Mas você como filho, cabe, né, aceitar e entender que o pai ele está fazendo o melhor para você. Ou ele procura sempre fazer o melhor para que você cresça um adolescente e uma pessoa de caráter íntegro, tá? Diante da sociedade e diante de Deus. Mas e se eu não levar em consideração isso, irmão Leandro? E se de repente eu desobedecer? É simples. Há um preço para todas as nossas escolhas, não é? Lembra que eu falei? Hoje eu sou fruto de uma escolha que eu fiz. Portanto, toda obediência e toda desobediência, ela tem um preço. Deus, ele nunca obrigou o homem a seguir o caminho correto. Porém, andar fora da direção de Deus é uma loucura, gente. Deus, ele nos mostra o melhor caminho. Deus, ele quer que nós seguimos, né, que nós seguimos o melhor caminho, que nós façamos o que é melhor, né, diante dos olhos de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. Nós temos o livre-arbítrio e nós podemos ir para onde nós quisermos. Você pode optar por desobedecer o seu pai. Você pode optar por desobedecer a sua mãe, mas qual a consequência da desobediência? Qual o preço da desobediência? Não é algo simples. E você precisa levar em consideração que existem alguns preços que são preços muito altos, gente. Vamos pensar comigo, adolescente? Pensa comigo o seguinte. Você tem uma festa que você quer muito ir, ok? Só que o seu pai e a sua mãe, ele diz o seguinte, olha filho, eu não quero que você vá nessa festa. Ah, mas eu vou, mãe. Mas eu vou, pai. Mas o seu pai diz o seguinte, não, você não vai. Ah, mas eu vou. E o seu pai diz, não, você não vai. E aí tá bom. Você fala, tudo bem então, eu não vou nessa festa. Só que vai chegando o próximo do dia da festa e você fica super tentado a ir. Ah, porque eu quero, porque o fulano de tal vai, porque o outro vai, porque eu não sei. E por que só eu não posso ir, E aí você lembra de um amigo ou de uma amiga e você vem com uma outra conversa com o seu pai. E você fala o seguinte, fala, olha pai, eu preciso ir na casa de uma amiga, e aí eu queria muito, né, tem muitas coisas para fazer lá, uma atividade que a gente tem que fazer, e a ideia era dormir lá, né, fazer as atividades, dormir na casa dessa amiga aí, né, ou desse amigo, e depois que terminar as atividades, né, aí amanhã eu volto, não sei o que e tal. Aí o seu pai acredita em você, porque você é um filho obediente, né? Ou pelo menos o seu pai entende que você é um filho obediente. E o seu pai deixa. Só que o intuito seu não é dormir na casa do amigo ou da amiga, né? O intuito seu é arrumar uma desculpa para ir àquela festa. E aí você vai naquela festa. Enquanto você está naquela festa, há brincadeiras para lá, brincadeira para cá, só que um começa a beber aqui, o outro começa a beber lá, o outro começa isso, aquela coisa toda. Gente, o pior acontece. Talvez na hora que está voltando, o pior acontece. Como nós vemos muitas vezes na televisão, reportagens de carros que estão voltando de festas e de repente aquele carro ele bate em algum lugar, muitos adolescentes, muitos jovens acabam perdendo a sua vida. A pergunta que eu faço para você é: o preço dessa desobediência sua
Foi um preço baixo ou um preço alto? Gente, é o preço mais alto que alguém poderia pagar. É o preço da vida. A sua desobediência lhe levou a perder a vida. E agora, se eu comparar com outro adolescente, que também foi nessa festa e desobedeceu o seu pai, e ele volta para o pai agora, e o pai descobre que ele estava nessa festa, e ele fica ali um mês, né, debaixo de um castigo assim, né, se é porque eu posso dizer, né, eu não sei qual o castigo um pai de um adolescente costuma, né, dar, mas sei lá, de repente sem celular, você vai ficar sem celular durante um mês aí, e você bate uma revolta tão grande porque você não quero, porque eu não quero, porque eu não quero. Eu falo, gente, o preço dessa desobediência é um preço alto, ficar um mês sem celular? Talvez para você possa ser, mas para outro adolescente, para outro jovem, o preço alto dele, da desobediência, foi a vida. Então é a desobediência que leva um filho aí para o caminho das drogas. É a desobediência que por vezes leva um filho a entrar pelo caminho, né, errado da vida, de roubo, de furtos, do lado obscuro da vida. Mas o seu pai, ele está sempre ali te orientando, procurando te trazer, né, para o caminho da luz, para o caminho de Cristo. E por vezes não conseguimos compreender desta forma. Existem os princípios vitais, né, da obediência aos pais, da obediência em relação aos pais. Há pelo menos 3 princípios bíblicos, tá, que devem ser observados e praticados por nós filhos. Eu me incluo nisso, adolescentes, porque eu também sou filho, não é verdade? Então, o primeiro princípio é a obediência. Efésios, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo, ele mostra que a obediência aos pais, ele é um mandamento. Devemos obedecer. O segundo princípio é o amor. O amor, ele é indispensável para alcançarmos o princípio da obediência. Provérbios capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver, né, essa orientação. Por quê, gente? Porque eu obedeço porque eu amo. Por que eu obedeço às leis de Deus? Porque eu amo a Deus. Por que eu obedeço os meus pais? Porque eu amo os meus pais. Né? Por que eu obedeço? Eu obedeço porque o amor está em mim. E o terceiro princípio dessa relação, né, dos pais, da obediência aos pais, é a honra. A honra aos pais, né, é algo mais do que um mandamento. É uma demonstração do amor e da fidelidade. Então, é a soma do amor, da obediência, da fidelidade, que faz com que nós honremos os nossos pais. Né? Um bom filho que honra os seus pais, ele é capaz de obedecer em tudo, sem retrucar. Mesmo que, de repente, você pensa que aquilo que o seu pai está te orientando, está pedindo para fazer, não é legal, não é propício, mas você honra e você obedece, porque você é um bom filho e você é um bom servo de Deus. Então, adolescentes, eu quero que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês. Obedeçam os seus pais. Obedeçam e honrem os seus pais em tudo, porque só assim vocês terão uma vida saudável, uma vida feliz
e abençoada por Deus. Curve a sua cabeça e ore comigo. Pai eterno, Deus de poder e de glória, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de todos nós. Senhor, abençoe cada adolescente, abençoe cada família, que eles possam, Senhor, honrar os teus pais, que eles possam entender que aquilo que os seus pais colocam, Senhor, tem como pano de fundo sempre o desejo de fazer com que eles cresçam como pessoas, cresçam como seres humanos abençoados que são, ó Deus. Então eu te peço, sê com eles. Dê uma semana abençoada a todos, Senhor. Nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Até a próxima semana, adolescente, se Deus quiser.